Bem-vindos ao Conversas entre o Céu e a Terra, no sonho de ter uma vida divina aqui nessa terra. Hoje eu vou conversar com o Macário Pérez. Eu vou fazer uma apresentação no formato quadrado, para emoldurar o Macário. E depois o redondo, sobre quem ele é de verdade, nós vamos conversar hoje aqui. Ele fica à vontade para falar o que ele quiser. Então, Macário Pérez, economista, advogado, executivo de um fundo de investimento. Bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. É uma honra, né? Dentro de gente tão especiais que você conhece, com amplo nível de relacionamento que você tem, ser escolhido para estar aqui. Macário, o Macário, ele é meu amigo há mais de 35 anos, eu acho, né? Fala um pouco a idade, mas acho que é mais, muito tempo. E é dos meus amigos mais chegados. E nós temos, assim, uma infinidade de coisas para conversar. Porque, inclusive, acho que a gente tem muitos valores parecidos. Então, eu vou te deixar super à vontade para você me falar assim, o que você gostaria de falar. Eu tenho uma vontade de te perguntar uma coisa, mas eu não sei se você vai ficar à vontade para falar. Não, fica à vontade de perguntar. Se não tiver vontade de falar, eu falo. Tá bom. Sincericídios. Sim, lógico. O que eu queria falar? A minha pergunta é sobre a questão, como é que é ser homem hoje em dia? Hoje em dia não, né? Que só vai falar hoje em dia. Mas assim, como que é ser homem? Porque eu já escutei isso de várias pessoas de formas diferentes, mas eu sou mulher. Uhum. E a gente conversa muito sobre o universo da mulher, sobre as questões. Mulher procura muita terapia, procura mais o processo de desenvolvimento humano. E o homem menos. E eu não sei se você quer falar sobre isso ou não, me fala e a gente vê se continua. Não, podemos falar, entendeu? Tranquilo. Porque é difícil, eu acho que é bem difícil ser homem. No quesito de procura, eu não sei se eu sou fora da curva ou não, mas eu sempre procurei uma ligação pessoal com Deus, algo mais com a mente, trabalhar a mente. Então eu fiz cursos com o Padre Quevedo de, como é que chama? Desobsessão. Não, ele tinha um curso especial lá de, meu Deus, agora me falhou. Outros cursos de mente com uma instituição do Celso Chacuri, sabe, o Provida. Eu fiz até o nível avançado. Aí depois na igreja eu procurei e fiz outros cursos que, quão pouco a gente, no meu caso, né, católico, falamos com pessoas católicas que conhecem muito pouco a igreja, né, em si, né. Então eu fiz seminário de vida no Espírito Santo, escola de servos. Então eu sempre procurei ir além do que normalmente se vê. Tem preconceito? Eu acho que o homem sim tem preconceito, mas eu acho que hoje estão mais abertos à procura, né? Desses lados, inclusive de terapias. Até na constelação, por exemplo, procura menor de homens do que de mulheres. Então, pode ser por N motivos. Dentre eles, eu não sei qual enumerá-los, mas, por exemplo, tempo, disposição de ir. O homem tem uma fuga, eu acho que muito mais acentuada, por exemplo, para esporte, para coisas de homem mesmo, para coisa física. E para coisas de homem, contato com homem. Eu nunca ouvi falar pouco, que pegou um grupo de mulheres e foram pescar no meio do Amazonas.
E o homem faz isso com prazer, e aí a tiração de sarro de um com o outro e tal, isso daí tudo é alguma coisa para sair do dia a dia dele, para desestressar, né? Uma procura de algo para desestressar. Mas, por exemplo, vocês têm rede de apoio entre vocês? De uma conversa franca, de colocar um problema que está passando? Então, não? Porque eu já escutei de outros homens que falam que não existe isso. Ô, Cris, eu acho não é uma assim, coisa comum, eu assim. acho assim, como você falou, né? A gente é amigo de muito tempo e a gente procura andar com quem tem mais ou menos o mesmo, a mesma criação, o mesmo pensamento, a mesma procura naquela determinada situação, etc. Então, eu particularmente tive muito apoio, né? Inclusive da religião. Então, porque conscientemente você buscou esse tipo de pessoas para estar perto de você. Exato. Pessoas que pudessem te ajudar, que pudessem contribuir, de alguma te forma. ensinar e vice-versa. Então eu também sempre tive uma gama muito grande de amigos, né? Eu fui amigo sempre das pessoas mais velhas, das pessoas da minha idade e das pessoas mais novas. E talvez pelo nível de sinceridade que você, quando uma pessoa me pergunta, eu respondo o que eu penso. Assim, eu não doso a pílula muito. Alguns acham defeitos, outros qualidade, mas isso eu acho que traz proximidade grande de pessoas, né? Inclusive na minha vida profissional, com clientes, entendeu? E vamos supor, essa é a sua forma de falar de forma honesta, o que você sente, o que você pensa com relação a um assunto. Mas parece que ao mesmo tempo você traz isso de uma forma com cuidado na fala, né? Ou é de uma forma bruta? Como é que funciona? Das duas formas. Às vezes, como diz uma amiga minha, eu sou roots demais. Ela fala. Então, às vezes, né? Inclusive uma consultora estava lá no fundo e tal, aí falou, marcar o jeito dele de amor, né? Assim, tum! Bancada. Mas nada que agrida as pessoas, né? Pode te assustar com um nível de sinceridade, mas não chega a ofendê-las. Sim. Acredito eu. E uma questão assim também é você falar de uma forma sincera, simples, né? Você é muito simples, né, Macau? É um valor que eu também tenho e admiro e gosto. Faço questão de ter isso dentro da minha vida, das relações serem simples, da vida ser simples, da comunicação também ser direta, ser tranquila, ser honesta, porque a gente sente isso, né, das pessoas. Eu acho. Não é. E quando não é, aí você não sei, como é que você vê isso? Bom, eu sou simples, né? Eu acho que eu sou simples, né? Meu pai... Não, eu te acho simples. Então, por isso que eu tô falando. Então, era um cara muito simples, e quando a gente fala de simplicidade, não quer falar nem de ser inculto e nem de ser pobre. É simples no jeito de ser mesmo, né? Eu admiro isso muito das pessoas que trabalham, por exemplo, com a terra. Sim, às vezes eles são muito ricos, muito não sei o que, mas são simples. São simples, eles gostam de coisas simples, são incapazes de fazer uma coisa assim absurda, ou seja, dão valor naquilo que tem no dia a dia, nas relações interpessoais, você entendeu? Então, nos animais, nas plantas, em tudo. Meu pai era dono de fazenda e entrava na casa do peão para fazer o café dele, e todo mundo ficava assim: seu Macário, você vai fazer café? Vou, o que tem? Você entendeu? Então não era assim, ó, me traga, me faça, né? É o doer, né? O cara que faz, né? Então eu fui criado assim, né? Você quer alguma coisa, vai lá e faz. E respeite o próximo. E aí a gente pode entrar na religião ou não, ou na educação, né? Respeite o próximo.
Trata como você quiser ser tratado, né? Nós somos em 5 irmãos. Minha mãe sempre falava, quando você for falar com a menina, não sei o que, lembra que você tem uma irmã. Uhum. Você entendeu? E hoje pior ainda, né? Lembra que você tem uma filha, né? Não, eu tô pensando, porque é fácil falar, né? Difícil é ver isso acontecendo, né? Porque, de qualquer forma, qualquer homem tem uma mãe. Uhum. E mesmo assim, homens são capazes de fazer coisas que a gente fica bobo, né? Às vezes, de escutar histórias. Mais do que as mulheres, né? Exato. Então, Nossa, eu não gosto nem de pensar. Por isso que eu tô falando, que eu perguntei sobre homens, porque eu acho que hoje um problema que a gente vive muito grande é da gente ter coragem de olhar para suas próprias dores, vamos dizer assim, porque todos temos, e haja visto o mundo como está hoje, que está muito desequilibrado, enfim, até vou te convidar para a gente falar depois, no outro episódio nosso, sobre o Brasil. Uhum. Mas assim, a gente está vendo muito problema no mundo e não conheço nenhuma outra fórmula a não ser as próprias pessoas se cuidarem, se estruturarem, se curarem, e a partir das próprias famílias, dos núcleos pessoais, a gente conseguir ser mais harmônico como sociedade. Uhum. Então, é uma mistura de tudo, né? Eu falo muito para minha filha, para Helena, né? Esse negócio. Você quer alguma coisa, você tem que ir atrás, independente do seu pai ou da sua mãe. E olha que ela tinha 8 anos, outro dia fez 9, né? Você tem que ir atrás dessas coisas. Então você vai tomar um suplemento, tá aqui seu suplemento, você que tem que acordar e tomar ele. Você não vai depender do papai ou da mamãe para falar para você tomar. E assim é na nossa vida pessoal, em tudo, em todas as áreas, né? Isso que você está fazendo, você está ensinando ela a assumir responsabilidade por ela mesma, uhum. E, de uma certa forma, autonomia. E saber e se cuidar, né? Sim. Saber que aquele suplemento está cuidando dela. Então não é o papai, é você que tem que se cuidar também, né? Então são várias coisas, né? Responsabilidade, cuidado de si. Então isso daí em todos os setores, né? A gente vai atrás de educação, de um curso melhor, de alguma coisa. Eu fiz economia, fiz direito. Isso eu aplico na minha vida? Aplico. E o curioso da vida, né, é se conectar os pontos que você passou dela, né? Então, por exemplo, eu trabalhei num banco na área internacional. Aí depois, lá na frente, eu fiz importação de calças. Aí depois eu trabalhei com um australiano, que ele me mandava dinheiro para fechar, para comprar o fertilizante. Aí como eu sabia o que fazer no câmbio do banco, eu ligava para o banco, não, mas e quanto fica o câmbio? E D1, D2, D3, como é que você sabe essa linguagem? Então são negociações que me levaram a ter uma expertise, mas lá naquele primeiro momento eu não sabia, falava, nossa, o que eu estou fazendo aqui nesse câmbio? Para que eu vou usar isso na vida, né? E aí me lembra aquela palestra do Steve Jobs, dos pontinhos, e que ele fala que ele criou, que ele fez caligrafia, não sei se você lembra, mas ele fez caligrafia e depois ele até pegou e falou que o Bill Gates copiou o Word naquelas opções das palavras que a gente tem, por causa do curso de caligrafia que ele tinha feito. Então isso é fantástico, né? Total. Às vezes a gente não sabe, né, por que está aprendendo. Assim, vem uma vontade, vai aprender alguma coisa, ou vai trabalhar em alguma coisa que não entende, porque exatamente lá na frente tem economia para mim. Eu fiz economia muito por causa de vocês, né, que já faziam a faculdade quando eu conheci, de uma prima minha também que fazia, e eu nunca amei, assim, eu era super boa aluna na faculdade, mas eu não entendia o porquê que eu tinha ido fazer. E hoje eu entendo. Faz um sentido absurdo na minha vida. Exato. Juntando os pontos.
que é aquele menininho que fica enxergando, né, a tia ou a avó. Tem uma analogia dessa, que ela está fazendo uma costura, né? É como se Deus estivesse trabalhando na nossa vida, né? E ele não enxerga de baixo para cima no desenho todo, né? Mas quando sobe, fica adulto, ele enxerga o desenho todo. E o que eu acho que é bom é a gente saber que, na verdade, mas quem faz o desenho é você, né? Não é ninguém mais. Exato. As escolhas são suas. Exato. Então, o poder da escolha, mesmo quando é muito novo, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Uma vez uma pessoa falou para mim, eu não vou falar, falou, que isso influencia, o que você tem a ver com a minha vida? Eu estava corrigindo ele num certo negócio de uso de droga. Falei, tem, porque as pessoas que te rodeiam vão saber o que você fez e vão te julgar por isso. O mundo é julgador. E talvez com razão, você entendeu? Então eu não quero nenhum drogado trabalhando comigo do lado, porque eu não sei se ele vai vir amanhã ou vai fazer aquilo, imagina. Ou saber que um cara que usa droga, não sei o que, vai operar minha filha. Então, você sim é responsável pelos seus atos, e seus atos têm consequências e têm julgamentos dos outros que podem influenciar a sua vida. Pensando. Você acha que você pode dar opinião na vida do outro, então? Como funciona? A opinião todo mundo pode dar, né? Mas se o outro vai acatar ou não, é difícil. Eu daria opinião para quem me pergunta opinião, né? Não daria assim. Mas nesse caso, por exemplo, a pessoa era próxima? Era bem próxima. Ah, tá. Era bem próxima. Então... Te deu abertura. Eu me senti na obrigação. Entendi. Isso é uma outra coisa que está acontecendo ultimamente também, né? Porque com esse negócio de falar a vida do outro, não é minha, não vou falar nada, tá muito fácil também a gente lavar as mãos e falar isso não é meu, né? Não é comigo. Uhum. E às vezes tem algumas pessoas que são próximas, que fazem parte da nossa vida e que estão perto da gente e que a gente vê que também está todo mundo se isentando de falar qualquer coisa para não assumir responsabilidade também. Ou tal do politicamente correto. Ser politicamente correto, que hoje está muito a regra é essa hoje em dia, né? E eu tô... Nem posso falar a palavra, mas com isso, assim... Porque acontece que para você ser autêntico, de fato, você precisa se bancar. Uhum. Porque para você poder falar uma coisa para mim e eu não gostar e não querer conviver mais com você, você precisa bancar que você pode não conviver comigo. Uhum. É fato. Então, às vezes, a pessoa não fala porque ela não tem o culhão, não sei se a palavra é essa, mas não tem a força ou a autonomia necessária para se bancar independente da relação, entendeu? Se vai agradar ou não. Então, Cris, mas aí vem outro ponto, né? Até que ponto você ama essa pessoa? Porque quem ama, corrige. Não é então, assim também, mas você quem ama, corrige, cara, por exemplo. Vai corrigir uma criança, não. Mas um adulto, né, que você corrige um adulto... Não é corrigindo, falar, eu acho que você não está certo, você não sei o quê. E as pessoas inteligentes e que sabem que você faz com aquilo não para ser prepotente ou se julgar superior, e sim no intuito de amando mesmo, corrigindo, para e pensa, mesmo que num primeiro momento elas peguem e falam, vai cagar, cara, vai se opinar para lá, mas depois que ela vai dormir, ela vai pensar, o que será? Será que é isso? Será que não é isso? Você entendeu? E aí vai melhorando, né? Porque se você ficar sem falar nada para aqueles que você ama ou corrigir, o que adianta? A mesma coisa tá numa empresa e você não corrige ninguém. Então, sua empresa fica naquele patamar ou vai quebrar, né?
dificuldade absurda, né? Então, o crescimento é O isso. problema que a gente está tendo hoje... E a gente busca, né, essa opinião. Então, algumas pessoas buscam, outras não. E então, mas as que não buscam é por quê? Tem uma linha tênue entre você falar alguma coisa, vamos supor, para orientar ou para sei lá, para dar uma aresta ali na situação e você ser invasivo, né? Você ser autoritário. Então, é uma linha tênue nessa, até com o filho. Mas você tem que falar com carinho, né? Então, eu vou usar o exemplo, por exemplo, da Helena, que eu me propus a nunca mentir para ela. Eu peguei e falei para ela, levando ela para vacinar, ela falou, vai doer? Eu falei, vai doer bastante. Mas antes doer agora do que você pegar uma doença que vai te fazer muito pior. Então, o papai não vai poder conviver com isso. Então, você vai sim levar essa picada. E a correção também. Eu vou te corrigir. Vai doer até em mim, mas eu vou te corrigir para você ser uma pessoa melhor, uma pessoa educada, uma pessoa, etc. A educação é formada assim, né? Exato. Também. Exato. E hoje você vê coisas assim surreais, né? Que você não pode educar, os professores não podem educar os filhos, né? A educação, quando você leva seu filho para a escola está partilhando. Eu levei... Sabe o que eu acho, Macario? Estou pensando aqui uma coisa. O fato de você ser religioso, de você ser super católico, de você estudar, de você olhar outro ser humano com essa inteireza humana mesmo, de entender que todos somos humanos, ninguém é melhor que ninguém, enfim, que eu sei que você pensa assim, faz com que quando você fale alguma coisa para outra pessoa, você não está... quando você falou de julgamento, eu sei que o mundo inteiro julga muito, até no Instagram, né? Uma coisa, a rede social é prova viva disso. Mas assim, quando você está falando assim, é porque assim, para uma pessoa, para eu assumir um erro meu, ou para você vir falar alguma coisa sobre mim, ou eu para você, que vale para todo mundo, né? No caso, então vale o inverso também. Então, eu preciso entrar em contato com uma coisa minha que não é legal. Concorda? Se a gente está chegando para esse lado da história. Se é alguma coisa que não é legal, eu me coloco num lugar muito vulnerável. Que eu acho que até a dificuldade dos homens em buscar ajuda de alguma forma mais profunda é essa questão de entrar em contato com a vulnerabilidade. Só que, por causa dessa sua estrutura de profundo respeito ao ser humano, o outro, a vulnerabilidade do outro, você não desmerece ela. Senão então, fica uma coisa arrogante se você desmerecer. Porque quando a gente está falando você tem que ser humilde para orientar. E mesmo porque nós também erramos, todo mundo erra. Então, assim, você está num papel de alguma coisa na hora, como você está no seu papel de pai, orientando sua filha, educando, ou se você está falando com uma pessoa que você ama, e vice-versa, podem falar com você. E nesse lugar da onde a gente está falando tudo isso, é um lugar muito humano, onde a vulnerabilidade faz parte. E o erro faz parte também. Faz sentido isso? Faz total. Porque é muito diferente você ouvir uma coisa onde você está sendo exposto, está lá no seu lado vulnerável, numa coisa que talvez você precise olhar para aquilo, de alguma forma, e de escutar de uma pessoa que é muito respeitosa, humana, por mais que às vezes na palavra não seja, mas dentro dela a intenção é essa. E isso eu já percebi que isso conta muito. As pessoas enxergam. Porque as pessoas sabem quando a intenção é uma, quando a intenção é outra, a gente sente. Então, assim, é muito diferente. E quando você escuta isso de uma pessoa arrogante, de uma pessoa que está realmente querendo te impor, ou te diminuir, ou usar a sua vulnerabilidade. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz. E essas pessoas...
tem pessoas dessas na minha vida, por exemplo, que eu falo por eles, tá bom, professor, porque é de uma arrogância que ele sabe tudo, de todos. Você entendeu? Então, mas eu acho que sim, na religião, por causa da religião, você fica mais aberto e compassivo, né? Compassivo para essas coisas, e você vê também as pessoas na religião, os homens que você está falando que são mais difíceis de procurar, sim, são mais difíceis, mas os que participam, eu acho que eles procuram. Eu acho que sim, procuram, porque eu estou lembrando, eu morei em Cuiabá uma época, e tinha um colégio lá, salesiano e tal, que levavam, sei lá, 60, 100 jovens para o encontro em Chapada dos Guimarães, lá de jovens no fim de semana. E as curas lá, principalmente dos meninos, era tamanha quando você chegava na frente dele e falava, eu sou seu pai, eu te perdoo, não sei o quê. Era uma choradeira, uma cura no interior que era emocionante de ver e de participar. E você via que as meninas já não precisavam de tanto isso. Porque são acostumadas a elaborar a emoção mais cedo. Exato. Né? Uhum. E elas são autorizadas a sentirem. E os homens já não muito, né? Não sei como é que você foi criado, mas assim, existia aquele negócio do homem não chora? Lógico que existia. Chora no seu quarto. Mas isso daí existia, existe até hoje. Não, e eu fico assim, me dá até um aperto no peito, porque eu falo, gente, como pode um ser humano não poder chorar? Né? Uhum. Então eu fico assim, e quando eu vejo um homem chorando, eu fico tão feliz, para falar a verdade, porque eu falo, gente, essa pessoa está encontrando com ela mesma. Uhum. Isso é muito importante, isso é de uma coragem. E os homens precisam talvez mudar o jeito de entender, lidar com as emoções, para um lado de poucas pessoas têm a coragem de fato para poder fazer esse processo, né? De olhar para... mas eu acho que aí a gente tinha que ir lá atrás, né, para ver por quê, né? Não sei se você assistiu Yellowstone, 1923, 1883, então imagina, 1883, os caras indo lá pro oeste e tal, imagina se um homem virar pra mulher e começar a chorar, ela ia falar, o que eu tô fazendo aqui se esse cara tá com medo, né? Uhum. Então o cara por tinha uma questão que... de sobrevivência Exato. Sobrevivência, assim, de questões até externas da vida, né? De segurança. E demonstrar e passar isso. Adversidades da terra, climáticas. Ele podia chorar lá no canto dele, mas na frente dos outros, não. No relacionamento até, ele precisaria ser o forte para poder... Porque ele tinha mais condições, porque ele era fisicamente mais forte. E suportar, né, a decisão de pegar a família e levar para um novo Eldorado, né? O sonho do novo Eldorado. Mas isso já passou um tempo, então a gente pode, de repente, falar assim, propor para que hoje, já que nem hoje em dia, as mulheres podem não casar, podem ter uma vida livre em alguns lugares. Aqui no Brasil a gente pode, né? Uhum. Não são em todos e nem em todas as religiões e tal. Mas aqui a gente pode. E a gente é muito livre perto do que já foi. Porque hoje é possível. Uhum. E para os homens também hoje é possível. Não é? Não, é possível, mas continua sendo difícil, né? O homem tem, eu acho que no DNA dele, né? Isso eu tenho também. Não vou me eximir de ser o provedor da casa, né? Como seria se eu não fosse o provedor da minha casa comigo, no meu psicológico? Não sei, eu acho que não seria muito legal.
e tem esse cuidar, né? Tem que cuidar. E eu acho que ser homem é isso também. É você cuidar da sua mulher, cuidar da sua filha, cuidar dos seus amigos, você ter o cuidado, né? Você sabe que o cuidado, eu estava conversando outro dia aqui, com a Vera, minha irmã, que fundou e dirige o Instituto C, né? Uhum. E a Vera ganhou um prêmio. Não é um prêmio, é uma indicação. Ela foi pelo Fórum Econômico Mundial. Uhum. Uma das 80 líderes do mundo, jovens líderes do mundo. E ela foi para Harvard. E aí, esse mês passado. E aí ela chegou de lá e eu falei, Vera, o que foi para você ter ido lá e tal? Ela falou, Cris, sabe que assim, estavam 80 jovens, mais os outros que já faziam parte desse programa, que eles vão capacitando, trazendo experiências, troca de experiências entre eles mesmo. Eu acho que para dar mais condição e estrutura deles ampliarem a atuação que eles já fazem, mas fazer de uma forma mais ampla. E aí ela chegou à conclusão que todos ali chegaram à conclusão que eles precisavam de cuidados também. Então isso é uma autoaceitação muito grande também, né? Porque isso é importante. Exige uma aceitação e um conhecimento de que reconhecimento de que você está precisando. Porque às vezes você cuida dos outros, né? Uma amiga minha perdeu o pai e a mãe no Covid, que inclusive você conhece. E aí ela estava aqui no Brasil, ela mora fora, e foi jantar lá em casa. E a gente perguntou, aí, como é que tá a sua irmã mais nova? Ela começou a chorar, ela falou, todo mundo pergunta dela e ninguém pergunta de mim. Porque ela era mais velha. Ela pode explicar isso. E a gente, como filhos mais velhos, sabe que isso acontece. Exato, você entendeu? Então, você pega e fala, né, como é que tá? Não sei o que. Você entendeu? Quando meu pai morreu, um amigo meu me ligou e falou, não, o seu eu sei que aguenta, mas e o fulano? Então, e o cicrano? Mas eu também preciso, né? Bom, obrigada dessa conversa. Por mais que a gente se encontre, né, e converse, hoje ainda é um prazer conversar mais ainda com você. Que bom. Prazer é todo meu. Fantástico.